antes de apresentar, eu acho que vocês receberam um e-mail falando sobre a apresentação, o que tinha que baixar e tudo mais, mas eu reforço aqui o GitHub, que eu coloquei as coisas. Eu fiz até os guris apresentaram de manhã. Eu poderia ter deixado mais bonito o RMD, o PowerPoint, mas eu resolvi fazer esse PowerPoint. Ficou meio assim, mas eu vou apresentar. Então, se vocês quiserem já baixar no GitHub a apresentação, aí acompanhar pela apresentação, e aqui eu vou fazer em duas partes, meio que duas partes desse cursinho, assim. Vai ser uma parte que eu vou falar um pouquinho sobre o Shine, sobre as coisas que tem dentro do Shine e tudo mais. E a outra eu vou pegar esse template aqui que eu já coloquei lá no GitHub, que é uma. Não é só um negocinho assim para rodar o aplicativo, não tem nada nele, é só para vocês terem. E, e depois eu vou pegar isso aqui e a gente vai montar o aplicativo. Então, ah, já mostrando um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho o que é o Shine. Aqui eu tenho um aplicativo que eu vou fazer no curso. Então, eu tenho aqui coloquei uma mensagenzinha aqui, pessoal, criado pelo pessoal, aplicativo criado para o curso de Shine. Tem essa interface aqui que eu coloquei um textinho, nesse aplicativo vamos apresentar um pouquinho sobre o Shine, não sei o quê. E aqui as abas que vai ser tudo explicado. Só queria mostrar para vocês, quem não sabe, nunca viu um aplicativo, para ficar sabendo, não ficar meio perdido durante enquanto eu falar. Aí eu fiz aqui um gráfico de cilindradas. Eu usei aquele banco MT Cars que eu acho que quase todo mundo já usou, se usou o R, né? Um gráfico básico assim de cilindradas, a contagem de cilindradas. Aqui um negócio mais reativo, então boxplot reativo das variáveis. E uma tabelinha também reativa, então a gente vai montar isso aí depois na segunda parte da aula. Deixa eu rodar aqui para vocês o RMD. As apresentações. Então tá bem basicão, que nem eu falei para vocês. Eu devia ter feito assim Não devia, mas poderia ter feito, mas eu fiz esse PowerPoint. Acho que HTML ficaria melhor, mas enfim. E tá tudo lá no GitHub. Falando um pouquinho do Shine, eu sou o Antônio. Então, como a prof falou, eu sou aluno de graduação. E aí agora eu vou explicar um pouquinho para vocês. Falando um pouquinho, a gente vai usar o R na apresentação. Então, acredito que todos aqui estejam utilizando o R, mas só para falar um pouquinho, é aquela linguagem aberta, estatística, que a gente pode apresentar resultados mais facilmente. Então, por exemplo, eu coloquei ali uma média dos cilindros é, dos, do banco de dados dos cilindros, então é um jeito bem facilzinho de mostrar as coisas, e isso a gente vai usar no R. E eu não sei, eu acho que era para ter um slide aqui, enfim. Não, não era não. Falando um pouquinho do Shine, o Shine é uma interface gráfica, como eu mostrei para vocês, que tem essas duas partes dentro delas. Tem essa parte reativa, que eu posso mudar os resultados e apresentar mais facilmente para quem precisa. E a parte de codificar. Então, eu não sei se pode ser, mas em baixa escala, assim, um front e um back-end, assim, do aplicativo. O front, que vai ser a interface gráfica, e o back, que vai ser o server que a gente vai montar. Um pouquinho falando sobre por que eu poderia utilizar o Shine. É uma forma muito fácil de visualizar os dados. Então, como eu mostrei para vocês, aquele gráfico reativo, eu posso mudar as variáveis, eu não preciso fazer 30 gráficos para mostrar, eu não preciso é, fazer um problema, assim, um problemão para mostrar todas as coisas. Eu tenho ali a interatividade, eu posso mexer no que eu quiser, eu posso colocar o que eu quiser, eu programo aquilo que eu tenho vontade de mostrar. E eu acho que, por exemplo, para gestores, que eu vou falar um pouquinho do Now, mas que eu trabalhei, mas para os gestores é uma forma muito mais prática de apresentar os teus resultados, não é ficar rodando os códigos ou mostrando através dos códigos. Tu vai ter ali o gráfico, ele vai ver qual que é o problema e vai conseguir, a gente vai conseguir melhorar ou piorar não, né? Mas melhorar as coisas. Então, falando um pouquinho essa reatividade, eu acho que é uma das coisas mais importantes do Shine, porque a gente vai poder mudar as variáveis, a gente vai poder adequar o gráfico daquela forma que a gente quiser. Então, eu vou querer colocar o gráfico com essa variável, com esse desfecho, com esse limite. Então, acho que a reatividade é uma das coisas mais importantes do aplicativo em Shine.
No Shine, a gente tem duas divisões, agora indo mais para programa mesmo em si. A gente tem duas grandes divisões, que é a UI, que é do inglês User Interface, que é a interface do usuário, que é nela que eu falei, aquele back-end e front-end, ela é aquela parte que a gente vai visualizar os dados. É o front-end, desculpa se eu falei errado, se é o back, mas enfim. É, ela vai ser essa parte que a gente vai visualizar os dados por externo. Então, ela vai receber os gráficos, receber os códigos e vai mostrar ali mais fácil. E o server é o back ali onde tu vai, o back-end, onde tu vai programar toda o programa e vai enviar para interface o gráfico que tu quiser, a variável que tu quiser, o dado que tu quiser. Aí, falando, né, a interface gráfica, ela tem diversos inputs em funções. Por exemplo, a função, aquela que estava ali no aplicativo que eu mostrei rapidamente, por exemplo, dos carros ali, aquela ali é uma função que eu coloco no Shine para ele agrupar todos os carros e eu poder tirar ou não essas funções de dentro do aplicativo. Acho que vai ficar tudo mais claro quando a gente for montando o aplicativo, que eu acho que vai ser a parte que mais vai demorar ah, da apresentação. Então, se tiverem dúvidas também, podem falar e podem ligar o microfone e me interromper. Tá, então passando, tem três mecanismos na UI, que são aqui os três grandes, né? Que são a header, que é aquela parte onde eu mostrei para vocês no começo, que tem aquela mensagenzinha e tem escrito aplicativo Shine em cima. Então essa é a header, que é um negócio mais visual. A sidebar, que é eu exemplifiquei como se fosse teu Google Chrome aberto em abas. Não sei, digamos que tu está usando o Facebook e o Instagram. O sidebar ele vai dividir. Eu vou trocar eu vou entrar no Facebook, eu vou entrar no Instagram, eu vou fazer essa divisão de abas do Google. Vai ser meio que o meu sidebar do Shine, que é aquela troca daquela parte que tava o textinho, introdução Shine, fazer o aplicativo, não sei o quê, e a parte dos gráficos e tabelas. Aí seria essa divisão que o sidebar faz, que aí também não é tão estético quanto a header, mas é uma função boa. E a mais importante de todas, que é o body, que a gente vai preparar toda a interface para receber os gráficos, para receber os filtros, para receber tudo aquilo que a gente precisa da interface. Alguns inputs que a gente tem na interface gráfica são esses. Eu listei, tem diversos outros, eu coloquei bibliografia depois no final da apresentação, então se vocês quiserem dar uma olhada. Mas, por exemplo, o text input, numa aba eu vou poder escrever ali. Eu não sei se eu acho que eu vou falar depois, eu mostro para vocês. Por exemplo, o text input, ali onde estavam aqueles filtros de carro, naquele box plot embaixo, eu poderia escrever, eu quero o Mazda não sei o quê. Aí eu filtro pelo texto, né? Eu que escrevo o próprio texto. Tem o date input, que é um input de data. Então, por exemplo, eu poderia ter um banco que tem listada as datas e eu estão listadas as datas e eu poderia filtrar pela data. Eu quero ver só no dia 27 que o dia de hoje, por exemplo, 27 de setembro de 2022. O slider input, que vai ser um mínimo e máximo. Por exemplo, eu tenho um banco que eu tenho é, variáveis que assumem valor de 0 a 1. Eu posso colocar um slider input com valor máximo de 0, valor mínimo de 0, valor máximo de 1, de 5. Tá, agora eu me perdi. Tá, é 0 e 1, tá? Então, valor mínimo 0, valor máximo 1. E eu posso colocar um filtro. Eu só quero ver as observações a partir de 0.5, a partir de 0.7, a partir de 0.8. Então, para isso que serve o slider input. Radio buttons é por exemplo, respondendo, uma pergunta, colocando no Shine, uma pergunta, você é criança? E tem resposta sim ou não. O radio buttons vai ser aquela resposta, vai clicar sim ou vai clicar não, vai ser o botãozinho. E o checkbox, ele é como se fosse esse radio buttons, mas tu pode responder mais de uma coisa. Por exemplo, qual animal você prefere? Gato, tá listado gato, cachorro ou cavalo. Aí eu marco lá gato e cachorro, porque eu não gosto de cavalo, digamos que seja isso. Então eu poderia fazer esses filtros a partir disso. Não necessariamente esses aqui são os mais importantes, mas eu quis colocar eles porque eu acho que tem uma diversidade maior assim entre eles. Isso que eu coloquei.
server. Aí é onde as funções entram. Então, por exemplo, no próximo slide já vou falar dos utilitários, mas no server é onde a gente vai programar o aplicativo. Então, a gente vai usar, por exemplo, o Tidyverse para montar o banco, preparar o banco para ele ser mostrado na interface gráfica, porque a gente não pode simplesmente jogar as coisas lá, o dado. A gente tem que preparar todo o banco, a gente tem que preparar todas as coisas para ela poder ser mostrada na interface gráfica. Então, eu acredito que eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu fiz no Now, mas a maior parte, basicamente, do um aplicativo de Shine é preparar o próprio banco para ele ser mostrado no Shine. Vocês vão ver também no exemplo que eu vou montar aqui em aula, no curso. Uh, mas é basicamente isso, usando essa ideia do SQL, de alterar o banco para poder ser apresentado. Também dentro do Tidyverse, desculpa, o Tidyverse é o geral. Eu digo o dplyr que vai fazer essas filtragens, que a gente vai fazer essas coisas. E aí dentro do Tidyverse eu também tenho o ggplot, que também é uma das funções mais importantes para a gente usar no Shine, que é onde a gente vai mostrar os gráficos. Por exemplo, eu quero um gráfico de barra, eu quero um histograma, eu quero um boxplot. Eu vou sempre fazer declarado pelo ggplot, porque eu acredito que dá para fazer pelas funções do R normal, mas eu acho que o ggplot é mais bonitinho, é melhor montado, então é, eu ressaltei o ggplot aqui porque é o que a gente mais usa, o dplyr e o ggplot. E também o plotly, porque ele dá tu consegue ver mais, tu consegue ver melhor as informações. Então, por exemplo, eu posso colocar o mouse em cima de uma barra, de um gráfico de barras e ver, por exemplo, qual a categoria que ele está. Se é 4 cilindros. Eu coloco ali o mouse e vai falar que é 4 cilindros, tem X observações. Então, o Plotly é uma ferramenta muito boa. Eu não usei no meu exemplo, mas eu posso tentar colocar, se sobrar um tempinho. E eu vou falar um pouquinho das dicas de aplicativos que eu dou para vocês. Eu acho que uma das coisas mais, eu acho meio chatinho assim, tu ir do zero, tu ir programando do zero. Eu vou programar meio que do zero, com aquele template, no curso, mas a minha dica é essa: vocês reciclem os códigos. Então, por exemplo, eu quero montar um app. Vocês, depois do curso, Shine é muito legal, vou fazer um aplicativo aqui sozinho. Vocês, depois do curso, podem pegar o aplicativo que eu fiz e ir fazendo a partir dele, porque já vai estar tudo montado, já vai estar tudo bem estruturado. Então, essa que é a minha maior dica: vocês reutilizem os aplicativos do Shine, porque é muito chato ficar refazendo do zero. Não tem problema em fazer isso, em reciclar aplicativo, porque se está na internet é para usar. E eu queria falar isso para vocês. Então, utilizem o meu aplicativo se vocês realmente gostarem de Shine, peguem o meu aplicativo e façam em cima dele. Façam as alterações que vocês querem, os bancos que vocês querem, e partam por cima dele, porque do zero é muito chato. Falando um pouquinho do trabalho do Now, eu tive esse conhecimento do Shine, eu peguei mais por causa do Now, porque eu entrei no Now. Então, quem quiser entrar no Now aí, fala com a Márcia Barbier, fica enchendo o saco dela para entrar no Now. Não, brincadeira. Fala com ela, se tiver vaga aí, é aí que tu vai ter um conhecimento muito profundo do Shine. Mas é aquilo que eu falei para vocês, a gente fazia os aplicativos no Now. Tem até no site da URGS, é urgs.br/now, se eu não me engano. Que tem uns aplicativos lá, eles não estão atualizados, mas se vocês quiserem dar uma olhada no que tinha no Now. Ali a gente pegava o Shine e a gente mostrou para os gestores para, por exemplo, eu quero melhorar isso, eu melhorar aquilo, eu posso melhorar aquilo, eu quero ver por que está acontecendo isso, é aquilo, evasão, por exemplo, por que está acontecendo evasão, quando. Então a gente pode visualizar de uma forma mais fácil e apresentar para os gestores de uma forma mais fácil. E com esse intuito que a gente utilizou o Shine no Now. Então eu acho que é muito, muito bom para tu apresentar, para ficar mais óbvio o que tu quer mostrar, porque a gente fala em estatístico aqui
E acho que a gente meio que se entende. Agora, os gestores não vão entender direito aquilo que a gente quer, e um gráficozinho, assim, um negócio melhor apresentado como um Shine, acho que ajuda muito na apresentação dos resultados. Aqui eu coloquei as bibliografias, eu coloquei alguns sitezinhos que eu achei legal. Tem os de Shine, os 5 primeiros são de Shine, e o último é um de ggplot que eu sempre gosto de usar, que tem um monte de gráfico e vocês podem olhar lá. Mas esses são os livros. É uns livros até montados são acho que em HTML, a maioria. Tá ali o ponto .html, né? Mas enfim. São bem bons esses sites, são bem bons para vocês, se vocês quiserem ver mais aquelas, por exemplo, aquelas o inputs, tem ali bastante, tem ali as estruturas básicas, tem ali mais explicações. E aqui está o GitHub que eu coloquei para vocês, eu apresentei antes, mas se alguém entrou e quiser baixar o material agora, tá aí o meu GitHub para baixar o material. E os slides acabaram, fechou. Acabou a apresentação, obrigado. Não, tô brincando. Agora a gente vai passar para a parte prática, gente. Eu não sei, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa? Deixa eu tomar uma. Tá. Tá aqui o Git. Esse aqui é aquele template que tá no Git que eu. Tem aqui os materiais, tá aqui o template, que tá no. Se vocês baixarem pelo Git, vai estar aí. Que é um negócio só para rodar, assim, para Deixa eu fazer uma mostrar. perguntinha, Antônio. Tu falou ali que o app lá que vocês fizeram no Now tá no teu Git, né? Não, o do Now não tá no Git, ele tá Não no. tá. Então tá, é mais ou menos isso que eu ia perguntar. Ah, Todo app, não é todo, né? Mas tu pode, na hora que criar, disponibilizar o código para quem quiser dali partir. Pode, né? isso. Mas não é todo É, mundo que faz. Se eu quiser esconder, eu posso também. sim, esse aqui, por exemplo, ele está escondido. Se alguém quer apresentar, colocar na internet os dados, mas não quer compartilhar o banco de dados, compartilhar isso, aqui, por exemplo, os do Now, a gente não vai poder pegar o código, porque Tá eles têm, a escondido. gente tem sigilo, tem um monte de coisa, tem Não, termo. os dados eu entendo pela questão de sigilosa, Sim, mas eu fico pensando assim, ó, tá, o Now do IME, né? Eu isso. sou Bem, de outro instituto e eu curti demais o aplicativo de vocês. Eu não poderia baixar o aplicativo de vocês e só trocar os dados para os meus dados lá do meu instituto? É disso que eu tô falando, sabe? Porque levando justamente o que tu tinha comentado, né? Não vamos começar do zero, vamos usar um trabalho que a gente gostou, que tá bem legal, e dali a gente parte do nosso. sim. Por exemplo, a gente, se eu não me engano, fez para alguns outros cursos. Aí eu não sei até quando que vai esse sigilo de falar, então eu não vou falar os cursos, mas enfim, a gente fez, porque acho que é só o nosso Now, assim, que tem realmente. Eu não sei, eu não conheço muito dos outros Nows, assim, de aplicativos de Shine, mas eu acredito que é mais o nosso aqui do IME que faz esses aplicativos. Então, por exemplo, esses outros cursos, eles não conseguiam fazer os aplicativos em si, então pegar o código e reutilizar, porque eles não tinham esse conhecimento do Shine. Aí eles pediam e a gente fez para os outros cursos. Então, eu acho que ainda não é muito utilizada assim. Eu acho que é uma ferramenta muito boa, mas não é muito divulgada assim para os outros NAUs, para a faculdade em si. Mas os nossos a gente que fez para os outros cursos. Eles não conseguiram pegar os códigos porque ahm, eles pediram ao invés de pegarem para fazer. Ok, entendi. E bom, aqui estão aqueles aplicativos que eu falei para vocês. E, e aí aqui, isso aqui, e aqui eu vou mostrar para vocês como é que tá esse aplicativo. Deixa eu ver se já rodou já. Esse aqui é o templatezinho básico, então, hum, desculpa, prof, eu realmente expliquei assim certinho? Na verdade, depois eu vou conversar contigo, porque eu acho assim, ó, eu vou rapidamente, tá? Para não Tá, atrapalhar o curso, o andamento, porque não tem muito a ver. Mas a gente tem demandas, às vezes, dos outros NAUs. Eu sei que eu já dei curso de SPSS pela URGS, porque, ok, o SPSS é um software, né? Clique-clique, como eu chamo, né?
que é mais fácil das pessoas de outros cursos se ambientarem. Mas talvez se a gente pensar, e depois a gente conversa sobre isso, tá, Antônio? A gente pode pensar num curso para levar para os nãos, de empacotar deixar a coisinha mais, explicar a partezinha que eles precisam mudar. Aqui tu precisa botar os teus dados, aqui tu precisa botar teus dados, né? E tu vai ter um aplicativo com essa carinha. Mas depois a gente se fala, tá? Tá, beleza. Tá, voltando aqui então um pouquinho pro aplicativo, ele tem... Eu vou explicar isso aqui, cada função mais certinho, mas esse template aí que eu deixei para vocês é isso aqui, não tem nada. Tem título aqui, o title. Eu coloquei essa corzinha black aqui, que eu acho mais legalzinha e tal, mas aí vocês podem tirar, colocar... ó, eu tirei a corzinha black ali. Vai vir um negócio azul ali, que aí... Eu prefiro o que fica branco. Eu não sei porque é black se fica branco, mas enfim. É o que eu gosto de deixar ali, aquela skin. Aqui o header, que é aquelas 3 divisões que eu falei para vocês da Wii. O header, o sidebar e o body. Aqui dentro do header eu tenho o dashboard header. Então, acho que eu já vou fazer essa explicação aqui. E outra coisa, eu coloquei os outros pacotes, então acho que vocês receberam por e-mail, então se vocês forem baixar, enfim. Aqui na Wii a gente tem a página do dashboard, então dashboard page, que vai ser, então, dentro da página do dashboard eu vou declarar todos esses códigos aqui, então meio que eu estou preenchendo essa página do dashboard. E eu vou preencher ela com o quê? Eu vou preencher ela com a header, que é a parte de cima, o sidebar, que é a do lado, e o body, que é o que eu tenho ali os gráficos. Então, na minha header, eu vou empurrar uma dashboard header, então um cabeçalho ali da dashboard, e eu vou colocar um título. Então, o título vai ser title. Aí, se eu quiser colocar aqui, curso Shine, ele vai atualizar o títulozinho ali em cima. Deixa eu colocar a cor preta. Preto, que eu acho bonitinho. Agora vai mudar ali, que nem eu falei para vocês, vai mudar ali em cima no canto. Curso Shine. O sidebar, eu vou ir primeiro por eles, eu vou criar aqui um novo para a gente já fazer um commit ali no GitHub já para ficar para vocês, tudo certinho. Eu vou pegar aqui os outros pacotes que eu vou usar aqui no aplicativo. São esses daqui, os que eu falei, o Tidyverse, que aí vai ter eu coloquei o ggplot, acho que o Tidyverse carrega o ggplot, carrega o deploy, mas eu coloquei aqui. Esse DT é para data table, que eu fiz ali, eu acho que não precisa, mas eu usei, eu tinha usado já antes esse data table, esse DT aí, eu deixei. E o Plotly, que é que se sobrar tempo eu posso tentar fazer, mas enfim. Aqui só para o visual, né? O header é mais para o visual. Eu vou criar, então, um drop-down menu que vai ser aquela mensagenzinha, aquela cartinha lá em cima na direita que eu mostrei para vocês antes, que aí estava lá do curso, que é feito pelo pessoal, é feito por mim. Se vocês estiverem fazendo aí, coloquem as nome de vocês ou enfim, vocês façam o que vocês quiserem, né? O aplicativo é de vocês. Message item. Então, o type do drop-down menu daquela mensaginha vai ser o título vai ser mensagem, é aquele correiozinho postal, assim. E aí, dentro do drop-down menu, eu vou ter o item da minha mensagem, o meu message item, que vai ser... Aí eu vou colocar um negocinho from. Eu vou deixar aqui qualquer coisa. Aluno. Aí vai aparecer um nomezinho e uma mensagem, message, ser aplicativo para N. Estão rodando isso daqui. Uma coisa muito importante também. Aqui vocês viram que eu cliquei aqui em cima para carregar o aplicativo. Tem esse Run App. Isso aqui só vai ser possível quando a gente colocar... A gente tem que colocar, quando faz o Shine, tem que colocar app no nome. Então eu sempre recomendo colocar no final. Eu não sei se tem uma coisa que tem que ser no final, tem que ser no começo, tem que ser... Mas eu sempre coloco no final. Eu sempre normalmente coloco o nome de app sem nada. Então, para não dar erro de qualquer forma, né? Aqui dentro da pasta eu vou colocar... Opa.
Deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou colocar um negócio sem app, ó. Não vai... apareceu. Tá, então eu tô errado. Mas enfim, deixa eu renomear aqui. App. Tá. Aí vai ter aqui o Run App aqui em cima para eu rodar o aplicativo. E então eu vou rodar aqui em cima e aqui, ó, vai ter o drop-down menu, aquela mensagem, o Type Messages, que vai ser o correio postal. Eu não sei porque eu tô apontando a minha tela se vocês não conseguem ver, mas eu vou mostrar com o mouse. Tem aqui o Type Message, eu vou clicar. Message Item, dentro da mensagem, eu vou ter de aluno, a mensagem, aplicativo para o curso de Shine. Tem muito mais coisa, dá para colocar bastante coisa aí dentro. Esse é um. Eu acho que dá para adentrar mais ainda, sei lá, mudar essa fotinho e tal. Mas esse é o basicão assim que eu deixo, porque eu também não quero adentrar muito nessas coisas. Enfim, essa é a minha alteração da header. Agora pulando pro sidebar. Tá pronto minha header, assim, do aplicativo daquele final lá. É só isso, é visual mesmo. Eu quero adicionar uma mensagenzinha, não precisava, eu quero. Tá aí. Aqui a mesma ideia. Dentro da página do dashboard, eu vou ter uma sidebar que vai receber uma sidebar do dashboard, uma sidebar do lado. Eu esqueci o nome, mas é aquela partezinha da esquerda ali que vai mudar as páginas, que nem aquela analogia que eu fiz para vocês do Google Chrome, Facebook, Instagram, WhatsApp, não sei. Dentro da dashboard sidebar, eu vou ter o menu da sidebar, que eu vou declarar aqui os itens. Então, dentro dela, eu vou ter essa interface aqui que eu criei, vai aparecer aqui. Vai ser esse aqui, ó, interface. Que vai ser o nome. Esse aqui vai ser aqui fora, eu vou mudar. Aí eu mudou o nome, não sei o quê. Vai ser essa interface. E aqui, esse tab name aqui, eu vou precisar para declarar dentro do body. Eu vou ter que juntar. Então, esse body vai receber, esse tab item vai receber, vai empurrar a informação só dentro dessa interface. Então, tem que ter essa diferença entre essa diferença no nome para conseguir declarar coisa ali dentro. Eu vou criar agora mais um menu item que vai ser os meus tipos de gráficos, tipos, tab name, esse tipos também. E aí aqui dentro eu vou colocar um iconezinho também para ficar bonitinho. Um icon. Aí tem um monte de icon, tem uma paginazinha lá que eu tinha achado, só que eu não consegui encontrar de novo, porque o Slack tirou as mensagens de 90 dias antes, então tem que rever isso, mas sacanagem do Slack. Icon igual icon. Aí a gente vai colocar aqui, eu vou colocar calculator mesmo, calculadora, icon igual icon calculator, e aí dentro desse menu item eu vou criar dois sub-items, que vai ser aquela divisão que eu fiz por tabelas e gráficos de tabelas. Então vai ter um menu sub-item, que é um item, só que é dentro, é o sub dentro do item. Menu sub-item vai ser gráficos. E aqui declarando de novo para poder chamar depois tab name gráficos de novo. Eu vou até declarar diferente, que é o gráficos em minúsculo, só para vocês verem que o nome não muda, mas muda assim tipo, eu tenho que colocar esse gráficos dentro do body para poder empurrar coisa para dentro. E aqui já fazendo a primeira cola aqui, porque é chato ficar escrevendo. Eu quero que vocês façam também. Item tabela. Tab name vai ser tabela também. Não quero mudar nada. Deixar diferente. E vai ser esse a minha sidebar. Então eu já declarei todas as páginas, eu declarei. Eu não sei se essa analogia tá legal, desculpa se eu tô forçando ela, mas enfim. Eu declarei aqui meu Facebook e aqui meu WhatsApp. Então tá aí declarar meu Facebook no Google Chrome, que é o meu tipos. Então tá aqui, ó, gráfico e tabela. Não tem nada porque eu não empurrei nada para dentro deles. Mas fechou aí também a minha sidebar. Então é isso aí, ó. Sidebar fechou aqui. É isso aqui eu tô recebendo por causa do icon, é só uma mensagenzinha. Tá aí agora pulando
pro body, que é a parte mais importante, que é o corpo, que é onde eu vou empurrar cada coisa dentro do aplicativo. Então, tá dentro do... Mesma analogia, dentro do corpo do dashboard, dentro do body do dashboard, eu vou ter uma tab item, vou ter um item, desculpa, eu vou ter tab items, eu vou ter itens, e dentro desses itens eu vou ter um item que vai se chamar interface. Então, tem que ser o mesmo desse tab name aqui para conseguir fazer essa conexão. E dentro dele eu vou ter uma fluid page, que é aquela página reativa, que aí eu vou poder declarar as funções, vou poder mudar gráfico, vou poder fazer o que eu quiser ali dentro, desde que eu possa fazer no Shine. Então aqui dentro eu vou fazer, dentro da fluid page, eu vou colocar um title panel, para aparecer um títulozão assim. E aí vai ser curso Shine. Título não. Eu vou colocar aplicativo para o curso. E aí dentro desse title, dentro do title panel não, o title panel é o título ali do painel, da página. Então esse vai ser o título da página. Eu vou ter uma outra função que vai ser a fluid row, que aí vai ser, como a fluid page vai ser reativa, vai ser uma página reativa, eu vou ter uma linha dela reativa, que vai ser a minha fluid row. Fluid row, que eu vou colocar dentro da minha fluid row. Aí aqui não vai ser nada reativo, mas enfim, a gente sempre declara isso, que eu vou usar esse P, que se eu não me engano é HTML, eu não tenho certeza se é ou não, mas eu acho que é. Que é uma função do R ali, que a gente vai fazer o HTMLzinho assim. Eu vou colocar nesse aplicativo será mostrada nesse aplicativo vamos apresentar um pouco sobre Shine, tá? E aí eu vou colocar um estilo style igual a... Isso aqui é tudo da função, né? Então não precisa se adentrar nisso, mas eu vou colocar font size deu erro, fechou, TPX. Então, aqui eu finalizo a minha tab item da interface. Então, eu estou declarando que dentro da minha interface, dentro do corpo da minha interface, que vai ser essa página definida pela sidebar, dentro dessa página, interface, eu vou ter um título, que vai ser aplicativo para o curso Shine, e eu vou ter uma linha que vai me falar esse texto aqui. Então, vamos rodar. Aqui, ó. Interface, dentro da minha interface que foi declarada aqui, eu vou ter o meu título, mesmo desse aqui, que é o title panel, e mesmo texto que eu escrevi aqui. Essa é a parte mais simplesinha, eu só quis deixar para vocês. E aí, para declarar agora uma nova, vamos entrar um novo tab item, que é a tab item. Aí vai ser aquele gráficos ali que eu defini ali. Então, deixa eu colocar minúsculo, porque tá minúsculo, gráficos. Então vai ser a mesma ideia. Vamos fazer aqui aquilo que eu falei para vocês já. Copiar. Copia. Meu tab item. Aí é a mesma ideia. Eu vou ter que declarar o que eu vou receber. Eu quero receber dentro de gráficos. Gráficos. Apresentação de gráficos no Shine. Que vai ser o meu título. Aqui eu vou deixar abaixo. Abaixo será gráfico. Se eu parasse aqui, ia ser a mesma ideia daquele. Ia ser um negócio escrito ali. Eu tô na minha página aqui, eu vou entrar na minha outra página, que tem esse textinho. Mas eu não quero só isso, eu quero fazer um gráfico. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um box, uma caixinha, dentro dessa página, quadradão, caixona. Eu tenho que colocar uma vírgula aqui, desculpa. Sempre que eu for para outra, eu vou para uma vírgula. Vou colocar um box, um plot de gráfico, plot output. Então, dentro dessa caixa, eu vou querer ter um output de gráfico,
por isso que é plot output. Eu vou declarar aqui gráfico, que eu vou chamar ele depois lá no server. E aqui um negócio que é convencional do Shine, o meu tamanho vai ter que sempre ser 12. Então, deixa eu rodar isso aqui. Não vai ter nada, vai ter só a caixinha sem nada. Vai ser a mesma coisa que eu mostrei o texto, ó. Opa, eu coloquei no lugar errado. Ah, não. Eu coloquei no lugar errado. Meu Deus, eu copio tudo que eu... Coloco no lugar errado, tá. Tá aí, ó. Rodando aqui. Eu vou ter a mesma coisa, só que eu vou ter aquela caixinha, ó. O tamanho 12, a caixinha... Dá pra ver uma mini linha, não sei se vocês conseguem ver, mas essa mini linha aqui. Ó, essa linha zona aqui cinza que dá pra ver. E esse aqui até aqui embaixo. Então essa é a minha box, essa é a minha caixinha. E vai ser, tá preparada ali, tá? Não tem nada porque eu não chamei nada lá no server. Mas tá aí minha caixinha que eu vou empurrar aquele gráfico lá que a gente vai montar depois. Então já tá tudo preparado, já tá tudo certinho para receber. Só que eu não vou parar por aqui. Como vocês viram, eu vou fazer aqueles box plot lá reativo, que é mais tenso. Eu vou fazer o box plot reativo, só que eu vou primeiro para cá, porque a gente tem que arrumar o banco de dados, né? Tem que deixar o banco certinho. Então, para o banco eu vou usar o dados mtcars. Eu acho que rodou ou não. Rodou. Deixa eu ver. Dados aqui. Que é aquele, acho que todo mundo já utilizou o mtcars. Tem aquelas divisões de milhas por galão, cilindros, etc. E só que uma coisa que eu quero poder filtrar pelo carro. Então eu vou usar uma função do pacote Table, não sei como é que se fala, que eu vou colocar essas row names aqui, o nome dessas linhas para as colunas. Então eu vou criar uma coluna nova. Então esse é um negócio que eu vou eu saí daqui do body lá para fazer isso, para conseguir colocar os nomes e declarar o nome das variáveis. Acho que tá meio confuso, eu tô falando agora, tá? Eu achei meio confuso, mas enfim, acho que vocês vão entender um pouco quando eu mostrar ali dentro do aplicativo. Então, dados vai ser um table e table. Esse table. Row names to column. Aí vai ser dados, os dados, e o nome da coluna vai ser carros. Então é a função aqui. E agora os carros estão em coluna e as minhas linhas estão numeradas como o padrão do R. Eu vou ter que fazer mais uma alteração, porque como vocês podem ver aqui no STR. E aí eu achei importante a gente dar uma olhada nessa manipulação, por mais que seja pequena, dos dados, porque é uma coisa que a gente faz bastante no Shine. Tu tem que sempre colocar os dados. Eu tenho que sempre preparar os dados para o aplicativo. Então, se eu rodasse assim, não ia funcionar. Se eu. Funcionaria, mas ia dar tudo errado, né? Ia ficar bem ruim. Então, aqui, esse STR aí dos dados, dá para ver que está tudo numérico, mas tem coisa categórica, então eu vou ter que transformar em categórico. Aí, usando um pouquinho do meu conhecimento de machine learning, se o João tá aí, obrigado, João, que tu ensinou essa forma aí da gente transformar as colunas mais facilmente. Então, eu vou usar aqui MPG, que são as colunas numéricas, quantitativas, DISP, HP, DAT, WT e QSEC. Então tá aqui, eu coloquei os nomes delas, das minhas variáveis quantitativas aqui. E eu vou agora fazer um filtro. Dados. Olha, eu já fiz aqui, mas eu vou fazer. Ficou gravado, achei que eu tinha apagado. Dados. Names. Esses names. Dados in TA. Então,
Desculpa se eu falasse em quantitativo ou qualitativo, eu acho que vocês sabem. Se eu confundir, é porque eu estou apresentando aqui rapidão. Mas isso aqui, o que vai fazer? Dentro dos dados, eu vou pegar os nomes de todos os dados e eu vou pegar só aqueles que estão dentro do QTA. Então, eu vou pegar só os dados numéricos que estão dentro do QTA, que vão ser vai ficar aquelas colunas aqui dentro. Então, tá só aquelas que eu não quero transformar para fator. E as minhas dados ponto que vai ser vai ser a mesma coisa. Vamos copiar, gente. Todo mundo copiando. Ctrl C, Ctrl V. Só que aí o não aqui, o ponto de exclamação não. E aí vai vir tudo que eu quero transformar para fator. Vou fazer um sub que aqui. Esse ponto que que sub que eu vou colocar aqui, depois eu explico direitinho, dados ponto que sub que e a função sFactor. Aqui eu peguei os nomes, então dentro dos dados que. Aí também, acho que não precisava fazer isso, enfim, tá aí. Estou transformando todos aqueles que estou aplicando aqui em todos os dados que tem esses nomes. Eu estou transformando eles em fator. Então tá aí, tá transformando em fator. Eu vou fazer, para não dar erro também, dados vai ser o meu as.data frame cbind dados. Eu vou voltar aqui para os meus dados e aí fazer uma STR para vocês verem como mudou tudo. Mudou tudo, tá aí, ó. Numérico, 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 e as que eu quis em fator estão em fator agora. Então, eu tinha que fazer isso para conseguir preparar o banco para o aplicativo. Isso não vai aparecer no aplicativo, aquilo que eu não declaro dentro da minha UI ou do meu server não aparece no aplicativo. Isso só na parte visual, né, no caso. Isso só vai estar aqui no código. Então, partindo para cá, para o meu box, esse aqui é o primeiro gráfico que eu fiz, e agora o segundo que eu vou precisar dessa divisão de quantitativo, de fator e de numérico. Então, aqui abaixo, está mostrado um gráfico de box plot reativo. Aí é a mesma ideia desse outro P aqui, que vai ser um texto gerado no meu aplicativo. Então, vou colocar esse tamanho aí também. Vírgula no final, sempre. Aí eu vou criar aqui. Dentro desse aqui, eu vou criar um sidebar panel. Então, vai ser um painel ali dentro da página. Vai ser literalmente esse painel que eu vou colocar os filtros. Então vai ficar mais claro. Se vocês se lembram lá do começo da apresentação, que eu mostrei o boxplot lá que dava para mudar as variáveis, dava para mudar as coisas. Esse vai ser aquele painelzinho assim que eu vou poder colocar os filtros. Então vai ser o sidebar panel. Esse H13 eu vou nomear. Vai ser filtros. Vai ficar ali em cima, eu vou mostrar para vocês o nomezinho assim. E aí aqui entram os tipos de input. Então aqueles inputs checkbox, date, slider. Eu, no aplicativo, que é o que eu mais utilizo, eu acredito que para esses aplicativos de reatividade, de filtrar banco, de fazer essas coisas automáticas, o que tu vai mais utilizar é esse que é o selectize input. Selectize input. Declarando esse selectize input, eu vou colocar um nome. Como sempre, a gente tem que nomear as coisas para poder chamar elas depois, assim como eu tive que nomear essa página, gráficos aqui, que eu tive que chamar aqui esse gráficos. Eu vou ter que nomear o carros aqui, o input, para poder pegar ele e filtrar no banco depois. Então, selectize input carros. Minha label vai ser o nomezinho que vai ficar escrito ali. Escolha os carros. Dentro do Selectize Input tem essa label, então vai ser meio que o títulozinho assim do Selectize Input. Vai ter as minhas escolhas, né? Porque eu quero filtrar o banco, choices. Aí que entra
entram os dados ali que eu mudei. Então, eu vou colocar os levels dos meus dados carros. Então, se eu não tivesse feito aquela alteração no banco de dados, eu não ia filtrar por nada ali, porque, enfim, o meu banco não ia conseguir o banco antigo. Se os carros não estão nas colunas, eu não vou poder pegar aquela linha que tem os carros, que tem o carro que eu quero. Então, eu não poderia filtrar por carro. Agora, como ele está como uma coluna, eu vou poder pegar toda aquela linha que da própria coluna, né? Então, minhas choices vão ser isso. Aqui eu quero acumular carro. Então, tipo, go through. Como está meio confuso, vai ficar melhor quando eu rodar o aplicativo. Selected. Aí vai ter o selecionado, né? Que é o. Vai ser o que vai estar padrão ali dentro do aplicativo. E é isso aqui. Né? Ah, não, vou selecionar todos. Então, todos os selecionados vão ser os carros. Então, vai estar aqui, todos os carros. A MC Javelin, o Volvo, o Porsche, a Ferrari, enfim. Tá tudo aí. Então, esse é um input meu. Eu declarei o nome, eu coloquei um títulozinho, eu coloquei as escolhas, eu coloquei se ele pode acumular ou não variáveis e eu deixei o selecionado. Eu vou criar mais um filtro, que vai ser o das minhas colunas. Então, enfim, se alguém tiver alguma dúvida agora, pode perguntar, pode interromper. Se já estiver fazendo e passou por mim, já está lá no final do aplicativo, tudo bem também. Eu sou lento. Tá, Quant, agora eu vou criar o meu outro, que é aqui. Esse é o meu outro select as input, então eu vou pegar todas aquelas variáveis que estão numéricas. E aí é o mesmo esquema. Então vamos fazer aquilo que eu falei para vocês, vamos copiar tudo. Né? É quando é bom, não? Quando pode copiar. Não copia em provas. Olha as variáveis numéricas. E aí aqui eu vou ter que fazer um esqueminha mais diferentinho, que eu vou ter que colocar os nomes. Aí também entra aquela alteração de banco lá, para deixar mais facilzinho, dados, ponto Q. Então essas são aqui, ó. Opa! É dados, não é esse aqui, é dados.n. Aqui estão as minhas variáveis numéricas. Então, as minhas escolhas vão ser essas variáveis numéricas. Eu não quero múltiplo, então eu não quero acumular coluna. Então, eu vou colocar F, eu posso colocar false, posso colocar T, true, tanto faz. E aqui no selecionado, como eu não vou querer acumular, eu vou colocar a primeira selecionada. Então, vai vir o MPG. Está selecionando o MPG. E agora, para o último select as input, tá difícil aqui, tá? Vamos copiar. Aí, de novo, se tiver errado. Olha as variáveis em fator. Categóricas. Categóricas, isso. Tá. Minhas choices vai ser agora as categóricas. Eu não quero acumular também. Vai ser isso. Então, das minhas categóricas... Ah, desculpa. Esse aqui eu não vou querer ter os carros. Então, eu vou selecionar apenas da 2 até a 6. Porque os carros eles vão entrar já naquele filtro ali em cima. Então, aqui dentro, eu vou querer só cilindro, VS, AM, Gear e Carb. Eu não quero carros. Então, eu vou selecionar. As minhas escolhas vão ser apenas as minhas categóricas, que são a partir de cilindro, VS, AM, Gear e Carb. Por isso que eu tirei um. E o meu selected eu vou deixar o primeiro aqui, então, que vai ser cilindro. E fecharam meus filtros. Eu vou ter que colocar, como eu falei antes, daquela box ali que tem que ter o tamanho 12. Deixa eu rodar aqui sem o tamanho 12. Deixa eu colocar um 6, por exemplo. Deixa eu rodar. Não, eu vou colocar aqui, vamos finalizar esse aqui. Já fechou o sidebar panel. Eu vou colocar uma escrita abaixo. Deixa eu copiar aqui também. Vou copiar. Será
Mas eu já escrevi isso, hein? Vai será mostrado um gráfico de boxplot. Vou colocar o estilo aqui, eu vou mudar abaixo, mostrado um exemplo de reatividade. De gráfico reativo. Tá, fechou o meu. Aqui eu tenho que declarar como. Eu declarei aqui em cima que esse plot output, que foi meu gráfico, eu vou ter que declarar aqui também. Então, vou colocar dentro da caixinha, dentro da minha box. Eu vou colocar o meu plot output. Então, plot output. Eu vou colocar, o nome vai ser boxplot. E o tamanho vai ser 12. Que eu sempre tenho que colocar o tamanho 12. Tá dando erro porque faltou vírgula, mas vai ser isso. Acho que vai ficar melhor de visualizar agora, eu não vou estar só falando. E aqui, olha como eu falei para vocês, o tamanho que eu coloquei foi 6. Então ele vai ocupar somente metade da minha tela. Então por isso que eu digo, sempre que vocês quiserem, é um número de 1 a 6. Definir esse tamanho, essa largura. Então, aqui, esse primeiro selectize input aqui dos caos, eu vou ter todos os caos. Então, eu quero mostrar só, o boxplot, só que eu não quero ver, sei lá, eu não gosto da Maserati Bora aqui. Eu tiro ela. Não gosto do Corona, ó. Não gosto do Corona. Tirei ele. Então vai ter isso, esse multiple true vai me permitir acumular carros. Então, vou poder ver todas as observações, ou somente uma, ou somente duas, ou somente aquelas que tu quiser. Esse outro selectize input. Tá feio, tá, categoria. Caso. Tá. E aqui, como eu falei para vocês, eu esqueci de falar que ele H3 vai ser o nomezinho aqui, então vai ser filtros. O nomezinho aqui, escolha os carros, escolha os carros. Aqui, partindo para essa de baixo, como eu não deixei acumular colunas, eu meti um false aqui. O nomezinho está aqui, escolha as variáveis numéricas. E aqui estão as minhas opções. MPG, DISP, PHP, aquelas que são numéricas. E as categóricas que estão aqui. Isso aqui está feio também. Que estão aqui as minhas variáveis categóricas para eu fazer o meu gráfico depois. Então, acho que ficou melhor agora de visualizar. E aqui é a mesma ideia dessa caixinha. Eu vou ter aqui a minha box preparada para receber o gráfico, que não tem nada aqui, por isso que está em branco. Como eu falei para vocês, a UI vai ser só essa parte gráfica, da interface gráfica, então eu tenho que ter função para empurrar a minha UI, para receber na interface gráfica, que a gente vai criar no server, que está quase acabando a UI. E deixa eu colocar aqui 12 para ficar bonitinho. E agora partindo para o última tab item, que é aquela do meu. Opa! Que é aquela da minha tabelinha, que eu também quis fazer uma tabelinha. Tá difícil. Eu também quis fazer uma tabelinha para vocês verem. Não. Aquela tabelinha que eu quis mostrar para vocês. Então aqui vai ser tabela, tab name vai ser tabela. Title panel vai ser apresentação de tabela. Apresentação de uma tabela no Shine. Dentro dele vai ter a minha fluid row, vai ser o mesmo esquema, só que eu não vou precisar. Eu vou pegar esse aqui de baixo, porque eu não preciso disso aqui. Como ele vai ser reativo, eu vou ter que usar um selectize input desses. Então, fechar todos esses, pegar um só. Abaixo será mostrado um exemplo de tabela reativa, com o mesmo nome. H3 aqui eu sempre coloco os filtros. Eu errei aqui. Precisa de vírgula. Isso aqui tem vírgula. Tá, aqui tem vírgula. Então precisa de vírgula mesmo. O R tá sempre certo. O meu selectize input eu vou colocar um outro, porque se eu colocasse carros aqui, o mesmo nome do selectize input desse daqui, o meu R ele ia confundir os dois. Então ele não ia saber qual que ia pegar, ia ficar todo errado, tudo ruim. Então eu vou colocar carros tabela aqui para a gente poder diferenciar os dois filtros.
porque é a mesma coisa, escolher o carro, mas é duas coisas distintas. Então, a minha tabela eu vou querer ver só um carro, então eu vou colocar um multiple false aqui. E aí aqui eu vou ter que fazer essa alteração que eu vou colocar só o primeiro carro. Então, o primeiro carro é o AMC Javelin. Então vai ficar de padrão ali. Tamanho 12. Isso aqui não precisa. Ah, não, precisa. Desculpa. Precisa isso aqui. Só que aí não vai ser mais um plot output. Vai ser um data table output. A mesma ideia. Plot, o output de plot, o output de gráfico, o output de tabela. Então, data table output. E aqui eu tenho que mudar também, porque senão ele vai fazer essa confusão, vai jogar um em cima do outro. Então vai ser tabela. E assim a gente finaliza a nossa UI. Então tá tudo preparado só para receber as funções do R. Então o meu gráfico aqui tá tudo preparado, tá caixinha perfeita, caixinha perfeita. E aqui minha tabela tá com filtro e a caixinha aqui perfeita esperando receber as funções. E para finalizar, eu tenho aqui Dashboard Page, que vai ser a minha página do dashboard, então vai ser minha interface gráfica. Dentro dela eu vou chamar minha header, minha sidebar, meu body. Minha header aqui, que eu declarei, minha sidebar e o meu body. E eu vou juntar os três e vou fazer uma dashboard page, uma página do dashboard. Agora indo para o server, então a gente fez, se eu posso dizer, né, o front-end do aplicativo. E agora a gente vai para a codificação ali do que a gente vai apresentar nas caixinhas, do que a gente vai apresentar em cada coisa. Então, aqui eu vou fazer o primeiro, que é o mais simplesinho, output. E falando um pouquinho do server, o server é uma função que recebe os inputs, então eu vou receber esses inputs aqui, ó, do selectize input. Eu vou receber, por exemplo, esse carros tabela, então ele é uma função que recebe o input, e o output, que vai ser esse data table output. Então eu recebo o input, recebo o output e empurro uma coisa ali naqueles dois. Por exemplo, o input eu recebo para filtrar, e o output eu recebo para empurrar o gráfico. Só que eu não necessariamente preciso ter essa filtragem. Esse gráfico primeiro, por exemplo, eu não vou ter que fazer nenhum filtro dentro dele, não vou ter que fazer nada dentro dele. Então, a gente vai declarar o output gráfico, que é aquele mesmo nome. Então, eu vou pegar aqui. Esse aqui é output gráfico. Vou declarar aqui output dinheiro gráfico, isso aí. Fazer um renderizar, empurrar, realizar um plot, render plot. E aí dentro dele eu vou abrir esses colchetes, chave, colchete, eu acho. Vou abrir isso aí, vou fazer o ggplot. Aí entram as funções ggplot. Ggplot dados, como não é nada reativo, ggplot dados. Fazer um geom bar. AES, que tem que declarar cilindros, seal. Eu vou meter uma corzinha preta. Fill equals. Colocar uma corzinha preta, desculpa. E a gente vai colocar para não ficar feio. Deixa eu mostrar para vocês como é que vai estar. Isso aqui é a mesma coisa. Ele só vai empurrar o plot para aquele output ali. Então, se eu rodar aqui, vai aparecer aqui no gráfico. É isso aqui o que eu acabei de fazer. Ele não é reativo nem nada, então é só um gráfico simples que eu vou empurrar lá pro aplicativo. Então, é isso. Eu vou ter que. E aí agora eu vou mudar um pouquinho esses nomes. Vou deixar um títulozinho só para deixar maneirinho também. Não vamos fazer coisa feia, né, gente? Labs. A gente vai colocar um title. Aí são funções dentro do ggplot. Então, não sei se. Acho que o Labs gráfico. Cilindradas. Colocar um subtitle. Utilizando o banco MT-Cars. Vamos colocar um X para deixar o nomezinho bonito. Cilindradas. E um Y para deixar também o nomezinho bonito. Ninguém quer ver count ali, né? Contagem. Então, rodando isso aqui, vocês podem ver aqui, ficou o títulozinho, o subtítulo, nomezinho. E no aplicativo, agora, como eu empurrei um gráfico para aquela caixinha que estava esperando o gráfico, eu empurrei aqui, vai aparecer aqui. Tá aqui o meu gráfico de cilindradas.
Como ele não é reativo, ele não tem nenhum filtro, ele não tem nada, ele vai ser simplesmente o gráfico que eu fiz ali pelo ggplot. Agora, bora copiar. Output gráfico. Só que agora eu não quero do gráfico, eu quero do boxplot. Agora vamos fazer o boxplot, que é o mais complicadinho. Output boxplot é a mesma coisa render plot, só que agora a gente tem os filtros. Então, para pegar esses filtros, eu vou criar dois, ó, dados. Acho que esqueci de apagar, já tá todo me ajudando aqui, até o R quer que eu acabe logo. Não, brincadeira. Vou fazer aqui o negócio dplyr, filter, fazer carros in. Deixa eu montar aqui, aí depois eu explico para não me perder. Carros in input. Como é que tá o nome aqui? De carros. De carros. Deixa eu apagar isso aqui só para não confundir. Fazer essa filtragem, depois eu vou selecionar select carros e o meu input eu fazer esse filtro para poder pegar todos os dados que estão ali, que eu vou fazer essa filtragem. Então, por exemplo, eu vou pegar os dados filtrados, usando o dplyr, eu vou pegar o meu banco de dados cheio, full, que é as 32 linhas. Eu vou filtrar a partir daqueles carros que tem no meu input dos carros. Então, o meu input dos carros, que normalmente vai ter sempre todos. Então, vai ser o selected aqui, o meu input da carros. Vai ser isso aqui, vão ser todos esses carros. Então, eu vou filtrar os carros. Então, por exemplo, eu não quero ver o Volvo. Eu tiro aqui o meu input carros, vai ter todas menos esse Volvo. E eu vou filtrar só esses daí que eu quero. E, finalmente, como eu vou fazer isso no banco de dados cheio, eu quero só pegar a minha coluna do meu input quantitativo. Então, eu quero só pegar essa coluna que no meu padrão vai ser o MPG. Então, eu vou selecionar só essa coluna MPG. Eu vou selecionar carros e a coluna MPG. Eu vou ficar com carros porque eu quero fazer o join dos dados filtrados 1 com os dados filtrados 2, que eu vou fazer depois, que vai ter as categóricas. Vai ter as minhas... aí eu não devia ter colocado quali, mas enfim. Tá 2 quânticos. Enfim, vamos lá, gente. O foco aqui é Shine. Tá, Quant. Eu vou mostrar para vocês como é que ficaria carros. Eu vou colocar aqui a mesma coisa que tá aqui. Ih, lentidão, hein? Tá. Dados filtrados vai ser a mesma coisa que os dados normais. Cadê dados filtrados? Vai ser a mesma coisa porque eu não tirei nenhum carro. Tá? Mesma coisa, exatamente. Vamos colocar... Deixa eu ver se isso vai 2 até 5. Vai. Aí, por exemplo, eu quero ver só esses carros. Eu quero ver o Cadillac, o Camaro, o Chrysler e o Datsun. Eu vou filtrar a partir só esses e agora os meus dados filtrados vão ter só aqueles carros que eu quero ver. Isso vai ser tudo realizado automaticamente no aplicativo, porque ele tem esse input. O input sempre vai atualizar e o aplicativo vai fazer tudo isso. Eu só estou mostrando como é que o banco vai ser preparado. E aí, por final, por exemplo, está selecionado. Eu vou querer selecionar só aquela minha coluna MPG, porque eu não estou ligando para as outras colunas. Então, eu vou selecionar apenas os carros para fazer o join e o MPG. Então, o meu banco final dos dados filtrados vai ficar assim. Com as observações dos carros que eu quero e as milhagens por galão deles. Então, é isso que o meu filtro vai fazer, o meu primeiro filtro vai fazer. E o meu segundo filtro, agora para as categóricas, eu vou fazer as filtrados 2 carros. Meu fone desligou? Não, desligou. Se desligou, alguém fala aí se eu tô falando sozinho. Estamos te ouvindo, pode seguir. Tá. Estamos ouvindo. Beleza, obrigado. Agora, fazendo a mesma coisa, fazendo essa filtragem dos carros, porque eu também vou querer ter os mesmos carros, utilizando o mesmo input de carros. Então, vai ser a mesma ideia, vou selecionar apenas o Cadillac, Camaro, Chrysler e Datsun. Só que agora eu vou selecionar aquela coluna categórica que eu vou querer. Então, eu quero... O selecionado padrão vai ser cilindradas.
Então eu vou fazer... deixa eu mudar aqui só para não dar erro. Vai ser isso aqui. Dados filtrados 2. Dados filtrados 2 vai ser as mesmas os mesmos 4 carros, só que as cilindradas dele. Então vai ser a mesma ideia de filtragem. Com a mesma coisa, input carros e input quant. Não é input quant, é input quali, mas não é quali, é cat. Eu vou mudar porque eu tô me enchendo o saco. Cat. Aí a gente vai ter que mudar aqui. Se eu mudei o nome aqui, eu vou mudar aqui. E vai ser selecionado isso. Então, vou ter esses dois bancos de dados. O que eu quero agora com eles para fazer o boxplot? Eu quero juntar eles. Então, vou fazer um full join. Então, vai ser dados filtrados. Dados filtrados, eu vou fazer um full join. Dados filtrados 1. Dados filtrados 2. Então, vou fazer um join dos dois. Eu vou colocar um by aqui, porque senão ele fica enchendo o saco depois. By carros. Então, agora eu vou simplesmente juntar esses dois. Vão ser essas observações. Deixa eu abrir aqui que fica mais legal. Com elas, cada observação em cada carro. Então, por isso que se eu tirar, por exemplo, o Datsun, eu vou tirar a minha milhagem por galão e a minha cilindrada, os meus dois inputs, e o meu gráfico vai se atualizar sem esse carro. Isso aqui não precisava, mas eu vou colocar aqui dados filtrados, vai ser a mesma. Eu vou tirar a coluna de carros, então vou colocar dados filtrados. Tem 17 minutos, está acabando. Selecionar 2 de 3. Então vai ser isso, meus dados filtrados, vai ser aquela coisa ali, sem os carros. Isso aqui é só. Eu posso deixar isso aqui, mas enfim, eu tirei para ficar bonitinho. ggplot dados filtrados. Aqui ele não vai rodar o meu gráfico, porque ele precisa receber esses inputs, e os inputs só são gerados quando eu ligo o aplicativo, quando eu rodo o aplicativo. ggplot. Isso aqui, geome boxplot. Eu vou fazer o AES do meu x igual aos dados filtrados. Deixa eu pegar isso aqui para filtrados, vírgula 2, que é a minha, vai ser essa minha segunda coluna. Vai ser a minha cilindrada. Então, meu x, meu eixo x vai ser pela variável categórica. O y vai ser os dados filtrados, só que agora o 1, então vai ser a minha, vai ser essa aqui, vai ser a minha milhas por galão. Isso tudo é para deixar automático, então para quando atualizar no aplicativo, atualizar aqui também. Então tem que ter esse cuidado, tem que sempre cuidar para deixar tudo sempre automático. Eu vou ter que fazer dentro do AES. Os grupos vão ser as minhas categóricas. Então vai ser a minha vírgula 2, vai ser minha cilindrada nesse exemplo. E vamos colocar uma corzinha bonitinha. Fill equals orange. Vou colocar a cor laranja. Fazer também, que nem eu fiz no primeiro, eu vou fazer um nome, um título e uma legenda. Title vai ser boxplot das variáveis, porque eu não vou saber qual. Vou colocar um boxplot só. Subtitle, é a mesma coisa, utilizando o banco MTCars. O meu X, aí eu posso, como ele vai ter que ser automático, eu vou ter que colocar o meu input primeiro, vai ser o input quant. Não, meu X vai ser esse aqui, né? Então vai ser o cat, tinha feito errado. E o Y vai ser o meu input quant. E tá finalizado o meu boxplot. Então vamos lá rodar o aplicativo. Tá aqui gráficos, tá aqui meu boxplot, então eu vou poder filtrar. Observem como eu vou tirar, por exemplo, o Volvo, vai atualizar ali o boxplot. Atualizou, vai atualizando de acordo com os carros que eu quero visualizar. Como é bem pequenininho o banco, é bem tranquilo, ele está sendo bem automático, bem rápido. Aqui eu posso trocar a minha variável numérica, então essas aqui que eu tinha listado,
elas vão estar aqui no meu XY, eu posso trocar DSP, eu posso trocar HP, eu posso trocar DRAT, eu posso trocar... Isso tudo em relação à cilindrada. Então, eu também posso trocar, fazer qualquer uma dessas combinações. São 3, 6, 6, 3, 5. São 30 observações. Eu posso fazer 30 observações, não, 30 tipos. Eu posso fazer para qualquer um que eu quiser. Então, vai ficar sempre automático. Esse box plot. Com os carros que eu quiser também, né? Eu acho que essa é uma ideia bem boa. A gente utiliza bastante esses filtros. Acho que ficou bem. Eu apresentando também vai ficar claro, né, para mim, mas eu acho que para vocês ficou bem, bem claro. E agora, para finalizar, só uma tabelinha para mostrar que também faz. Dá para fazer uma tabelinha simples. Né? Mas os dois tipos de output que a gente mais usa é tabela e gráfico. Então, pegando aqui esse label aqui, tabela, eu vou ter que fazer um render data table. Vai ser o meu dados dos carros. Eu vou criar o nome dados carros. Vai ser o dados. E aí eu vou fazer o filtro. Filter, carros. Aí eu tenho que cuidar porque eu quero esse meu filtro aqui. Então vai ser dados em carro tabela, não naquele outro carro. Senão ia ficar tudo confuso. Eu até posso rodar aqui para vocês verem como vai ficar, como vai. Tem que colocar input, peraí. Como vai ficar, não vai atualizar, vai ficar um negócio ruim. E aí eu vou fazer aqui simplesmente data table. Data table dados carros. É isso aí, olha só, como vai rodar a tabela, mas como eu não vou filtrar, como meu filtro vai ser esse aqui e não esse segundo, eu não vai fazer nada esse filtro. Eu vou poder selecionar e não vai. Vou atualizar à vontade, não vai acontecer nada, porque eu não coloquei o filtro certo. Então, se eu colocar o filtro certo, tabela, agora ele vai me retornar, por exemplo, como já estava selecionado esse AMC Javelin, ele vai me retornar essa coluna do AMC Javelin. Eu quero ver o Dodge Challenger, eu vejo só o Dodge Challenger. Quero ver o Merc 230. E aí é isso. Eu não sei se alguém tem uma dúvida, alguma coisa para perguntar. Acredito que seja isso o aplicativo que eu gostaria de fazer com vocês, a apresentação, enfim. É isso. Ótimo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem uma dúvida? Só abre o microfone. Não. Não? Tudo tranquilo? Ficou muito bem explicado. Não, brincadeira. Não? Acho que é isso, gente. Obrigado aí pela presença. Espero que tenha ficado claro aí o curso de Shine. Eu tentei ser o mais claro possível. Eu acho que eu sou um pouco rápido, mas eu acho que o tempo deu certinho. Eu acho que não foi, porque eu entendi. Tá, então. Então tá Não, bom. mas de verdade, assim, tu conseguiu passar, né? Ok, programação é difícil para quem não nasceu na programação. Eu sou de uma época que não nasci com isso. Para vocês brincam ali escrevendo, né? Mas achei que foi muito bom, né? Tu passou por partes importantes ali do uso, né? De gráfico, de tabela, fazer filtros. Eu vendo ali, quando tu mostrou os gráficos, que tu disse ali que no final das contas são 30 combinações, né? Isso. Que isso eu acho que é muito comum nos laboratórios, né? Quando a gente tem atendimento a cliente, o cliente tem trocentas variáveis. Né? E se a gente for colocar tudo isso no relatório, às vezes a gente não vai conseguir colocar tudo, e a gente não faz ideia do que é importante. Então, deixar Sim. isso na mão de um cliente, né? Fazer um aplicativo desse, em vez de um relatório, uma coisa bem dinâmica para ele escolher o que é importante visualizar, é muito interessante também, né? Então, só para que eu olhando isso aqui, eu vi que é uma outra possibilidade, né? De entregar para um cliente uma coisa, né, empacotada. Eu mexo, né, vamos dizer, né, isso aqui é a ideia de um dashboard, né, a gente resumir as principais informações e deixar ele de forma interativa. Mas aqui tu está com R por trás, né, ou seja, tu tem poder de análise gigante, que nenhuma outra, né, plataforma, né, tipo Data Studio vai ter, só descritivo.
né? Então, nossa, muito legal mesmo. Até falando dessa coisa de cliente, a gente tá fazendo laboratório, eu e meus colegas, eles até brincam que eu quero fazer os shines lá para mostrar pro pessoal, porque é uma coisa que quando tu pega o jeito, fica mais tranquilo de fazer e resume muito, tu não vai fazer, que nem tu disse, se é um relatório, por exemplo, a gente vai ter que fazer 30 gráficos, vai ter que fazer um monte de coisa, vai ficar tudo amontoado. Eu Aqui eu vejo imagino que que eu quero. o tempo que tu levou para fazer esse Shine aí é muito mais curto do que tu levaria para colocar todos esses gráficos no Word, Sim, né? Para depois entregar para o cliente. Ou seja, às vezes é mais econômico até para o analista, né? E sim. se o cliente vê, é muito interessante para ele, né? Que o cliente adoraria ter isso para pensar depois com calma, olhar todas as possibilidades que ele pode fazer. Então, vai lá e continua insistindo lá para os teus clientes na assessoria e Shines. fazer shines. Alguém conseguiu. O Gabriel conseguiu escrever mas que o Gabriel é da. Não, achei que estava conseguindo falar aqui no no, no chat. Não adianta. O chat não funcionou, vou descobrir. Deixa eu só parar aqui, né, a gravação, que tudo isso que eu falei está aqui na gravação.